Olá pessoal, hoje eu trouxe um assunto que eu acho que é do seu interesse, porque o assunto é como saber o que é uma pessoa especialista, né? Ou seja, uma autoridade no assunto. Já que o tempo todo estamos debatendo sobre política, sobre religião, então eu acho que é de interesse de quem gosta de saber a verdade, que não gosta de passar vergonha, vexame, querer saber se aquela pessoa que você está escutando, se ela é realmente uma pessoa especialista na área, que você realmente pode citar ela em qualquer lugar, principalmente na academia, sem passar vexame. Então, assim, eu vou dar algumas informações para você, tirar algumas dúvidas, e no fim eu vou falar de 3 tipos de especialistas que é normal a gente encontrar na sociedade, tá bom? O primeiro, você tem que saber que o especialista, ele é uma autoridade num assunto específico, mas é muito restrito à área dele. Mesmo se ele escolher história, tá bom? Não é toda a história, eu vou mostrar depois o que é isso. Então, assim, a figura do sábio universal, no passado havia uns filósofos aí que sabia de tudo, sabia não um pouco, sabia muito. Então, assim, hoje com a quantidade de livros publicados, revista, o conhecimento se expandiu muito depois da imprensa, a gente não tem mais controle de todo o conhecimento. Então, assim, hoje você tem que escolher uma área para se especializar. E existe o especialista formal, existe o especialista informal. Eu reconheço que existe também esse informal. O informal é aquela pessoa que sabe muito, mas não tem como comprovar porque aprendeu na prática, né? Um mecânico mesmo, que muitas vezes nunca foi na escola, mas sabe muito sobre mecânica. Mas na modernidade a gente dá mais valor ao especialista formal. Aquela pessoa que passou por um estudo formal, ou seja, a graduação, mestrado, doutorado, então, assim, a diferença entre eles é realmente o currículo. Um tem currículo e o outro não tem currículo. E você pode perguntar, mas onde eu encontro esse currículo? Você encontra em várias plataformas, mas a mais famosa é a plataforma Lattes. Entra lá no Google, procura saber a plataforma Lattes, que você vai encontrar o nome da pessoa. Se tiver dificuldade, então esqueça e vá para o Google normal. Bote o nome completo da pessoa entre aspas. Depois que fechar a aspa, você coloca escavador. O site escavador, ele consegue extrair informações da plataforma Lattes. Tá bom? Ali você vai ver. E você pode se perguntar se é confiável as informações no currículo. Olha, na plataforma Lattes sim, porque lá tem como comprovar. Se você disser que fez um artigo, fez um livro, livros e artigos eles têm um código. Então, se você não colocar lá, não vai aceitar realmente aquela informação. Agora, no texto da página inicial, que é um resumo do currículo, ali você pode mentir, tá bom? Mas ninguém vai dizer coisa que não está comprovado depois no currículo. Então, eu não conheço o caso de mentira desse nível, tá bom? Então, ali está realmente o grau da pessoa, e o maior grau do cara, de uma pessoa, é o doutorado. O doutorado é o maior nível acadêmico. Você pode se perguntar, mas ouvi falar de um tal de PhD, de pós-doutorado. Primeiro que são coisas diferentes. PhD é uma coisa e o pós-doutorado é outra coisa. O PhD, esse P não é P de pós, tá bom? Esse PH tem um som de F. Como farmácia no passado se escrevia com PH. Então, assim, esse PH é filósofo, o D é realmente de doutorado. Então, filósofo doutor em filosofia é um título internacional que no passado se dava às pessoas que chegavam no mais alto nível. Aqui no Brasil, se você fizer doutorado, você vai receber realmente o título de doutor no seu diploma. Se você fizer em universidades americanas, lá principalmente, alguns da Inglaterra, tem esse perfil de colocar PhD no seu diploma. Então, assim, o PhD é apenas um doutor. Tá bom? Para diferenciar, a gente chama de doutor quem fez aqui o doutorado e chama de PhD quem fez fora. O pós-doutorado é outra coisa. Pós-doutorado é diferente do que muito pensa. Pós-doutorado não é um curso. Pós-doutorado é um estágio de pós-doutoramento. A gente chama de estágio. Então, assim, ele pode ter 3 meses, 4 meses, 3 anos, já vi pós-doutorado de 3 anos. Então, assim, é um especialista que vai fazer, depois do doutorado, ele quer passar um tempo livre fazendo uma certa pesquisa, e ele realmente, depois desse pós-doutorado, ele ministra um curso, ou mesmo lança um artigo falando sobre essa pesquisa que ele fez, essas coisas, tá bom? Tudo vai depender da bolsa que ele conseguiu, para quanto tempo vai ser. Então, como se tornar um doutor? Alguns perguntam. É uma pergunta simples, mas eu acho que tem aqui pessoas que ainda não sabem como é que é. Olha, depois da graduação, você faz seleção para o mestrado. A seleção geralmente tem prova de idioma, tem prova de conhecimento de uma bibliografia que ele dá adiantado, tem um tal de projeto que você faz para poder participar de tudo isso. Depois você defende esse projeto, ainda tem um tal de análise curricular para desempatar quem ficou empatado, aquela coisa toda.
Nem toda a seleção para o mestrado vai ter projeto. Alguns só com a prova já dá para entrar na área de exata, você vê isso, o pessoal dispensar o projeto. E depois desses 2 anos de mestrado, você faz outra seleção para o doutorado. Aí sim, aí muitas vezes já aumenta a quantidade de idioma, tá bom? Geralmente são 2, mas eu já vi pedir 4 idiomas, dependendo da área que você escolher, pedir 4 idiomas para a prova de doutorado, tá bom? E assim você estuda 4 anos, depois você defende uma tese e vai aparecer no mínimo 5 pessoas na banca. Na banca são especialistas naquela área que você escolheu, para saber se você passou despercebido alguma coisa. Porque até mesmo o teu orientador, o orientador do doutorado lá, ele pode passar despercebido alguma informação e traz uma banca com as pessoas mais especialistas da região, certo? Para saber se ele realmente cometeu algum equívoco. Então, quando ele termina o doutorado, realmente ele foi avaliado por os maiores especialistas naquele assunto. Por isso se torna uma autoridade. Mas o que eu acho que as pessoas confundem muitas vezes é o simples título de doutor. Muita pessoa achar que ele é doutor na área todinha. Por exemplo, em história. O cara que tem um doutorado em história, ele não é doutor em qualquer assunto de história. Ele escolheu uma área. Quando ele escolheu, vamos dizer, ditadura militar, né? Por exemplo, antes de eu entrar na Universidade Federal Rural de Pernambuco para fazer a graduação em História, né? Agora, recentemente, eu passei para o doutorado na UFPE. Então, eu conheci de jornal, ou seja, de ouvir falar de uma especialista em ditadura militar de Pernambuco, que foi Marcília Gama, professora da Federal Rural de Pernambuco. Depois eu tive o prazer de ser aluno dessa ótima professora. Então, assim, o especialista, ele tem um renome, ou seja, os pares citam essa pessoa. Mas sobre Egito Antigo, essa pessoa já não é mais autoridade, já é outra pessoa. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu vejo nas igrejas, principalmente igrejas fundamentalistas, evangélicas, gente com um grau de doutor em biologia, que estuda a vida, dando palestras sobre criacionismo e evolucionismo, né? Com certeza tentando denegrir o evolucionismo e exaltando o criacionismo, como se fosse ciência, né? Quem estuda, realmente, quem estuda, sabe muito bem que o criacionismo é uma teoria religiosa, não é teoria científica. Já o evolucionismo é a teoria científica e é ciência, né? Então, assim você disse. Então, aquela pessoa que tem o grau de doutor, dando palestra, quem está escutando vai dizer, mas rapaz, o cara é doutor, então se ele é doutor e não crê na evolução, deve ter outros doutores também. Então a teoria da evolução, ela não é consenso. Aí, quando você se engana, você procure saber onde ele fez o doutorado, em que área da biologia. Ele pode ter feito em botânica, é uma área da biologia. Então, assim, não é evolução aí. Então, assim, se ele fez doutorado em biologia evolutiva, é diferente. Então, eu já vi especialista dizer que todo mundo, ou seja, 100% de quem fez o doutorado nessa área de biologia evolutiva, não tem dúvida nenhuma da evolução. Porque ele vê a evolução realmente com todas as ferramentas. Ele não consegue mais ver como apenas uma teoria. Ele consegue ver. Então, é preciso você estudar aquele assunto para poder você realmente opinar. Então, muitas vezes é isso que acontece. O pessoal tem apenas o grau de doutor em biologia e dando palestra e as pessoas acreditando que realmente não existe consenso sobre a evolução entre a ciência, tá bom? Esse é o primeiro. Então, o primeiro autoridade que eu vejo, das 3 que eu vou falar, a primeira é quem fez doutorado na área. Então, quem fez doutorado na área, essa pessoa é um especialista, é uma autoridade. A segunda autoridade que eu vejo no meu dia a dia é a pessoa que não fez doutorado na área, é doutor, mas ele ensina outra coisa. Por exemplo, na área de teologia. O cara fez doutorado em Antigo Testamento, certo? Mas depois, a vaga que apareceu para ele ensinar na faculdade foi professor de Novo Testamento. E ele aceitou, né? Porque tem uma bagagem muito boa, fez doutorado em Bíblia, digamos assim, especializou-se em Antigo Testamento, mas a relação que existe é grande. Então, assim, ele começa a ensinar o Novo Testamento. Depois de um tempo, certo? Ou seja, muito rápido, ele vai se tornar uma autoridade naquele assunto. Porque logo, logo, por ele ensinar numa universidade, ele vai querer dominar toda a literatura disponível sobre aquele assunto ali no país que ele vive. Então, ele vai ler tudo. Além disso, ele vai começar também a participar de banca, onde os alunos que defendem tese e dissertação sobre o Novo Testamento, ele vai estar lá participando. Então, assim, se mantendo mais atualizado ainda. Fora isso, ele vai também orientar alunos que vão fazer mestrado e doutorado em Novo Testamento. Vão procurar ele, por ser professor dessa área. Fora isso, ele vai estar indo para todos os congressos que existem sobre o Novo Testamento aqui no país e também fora do país.
Então, assim, em pouco tempo ele consegue se tornar uma autoridade em Novo Testamento, sem ter feito exatamente doutorado naquela área, mas ele é professor de Novo Testamento. Então, só isso aí já é muita coisa para ele ser considerado realmente um especialista, uma autoridade num assunto, tá bom? E o terceiro e último especialista que eu vejo é a pessoa que é diretor ou chefe de uma unidade. Eu vou dar um exemplo assim, bem grave. No hospital, aqui no Recife tem um hospital muito grande chamado Restauração. Então, assim, um médico cardiologista, ele fala sobre aquele hospital, numa entrevista, você pode usar a informação desse médico, pode, certo? Mas a maior autoridade ali é o diretor do hospital. Ele tem informações que aquele médico não tem. Ele tem acesso a todas as informações sobre funcionário, sobre estrutura do prédio, sobre materiais que foram comprados, que não foram comprados, os materiais também que estão para chegar, os materiais que realmente não prestam mais. E o que você imaginar, ele tem acesso a essas informações. Então, ele é uma autoridade no assunto mais do que aquele médico. Então, na hora de pesar, você vai olhar isso também. O chefe de uma unidade ou o diretor, ele é uma autoridade. Tá bom, pessoal? Eu espero que com essas informações, com esses três tipos de especialista, você consiga realmente identificar rápido uma pessoa se pode ou não ser citada nas suas conversas, nos seus debates por aí. Tá bom? Até mais.